Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Por todo lado encontramos desenhos e monumentos com 3 cruzes, porque todo mundo sabe que Jesus foi crucificado entre 2 ladrões. Depois de refletir sobre esses 2 ladrões, eu darei a resposta à pergunta 671. Jesus morreu como se fosse um criminoso, com verdadeiros criminosos dos 2 lados. 2 ladrões, condenados à morte, foram crucificados com Jesus. Quando outras pessoas blasfemavam e zombaram de Jesus, esses ladrões também o insultaram. Em algum momento, durante as 6 horas que Jesus ficou pendurado na cruz, a conversa dos ladrões mudou. Um deles continuou zombando do Senhor, mas o outro percebeu o erro desses comentários e o repreendeu. Ele disse em Lucas 23, a partir do versículo 40, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Não sabemos o nome deste ladrão, nem outros detalhes da sua vida, mas sabemos que chegou a reconhecer a inocência de Jesus e sua posição no plano de Deus. Jesus seria o Rei eterno, e o ladrão arrependido queria participar desse reino. Depois dessas palavras do ladrão, a resposta de Jesus mudou o destino eterno deste homem. Diz Lucas 23, versículo 43, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão não mereceu a salvação. E neste fato, ele representa todos nós, porque nós também não merecemos a vida eterna. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos já pecaram. E capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. O ladrão foi salvo por causa da sua fé, mediante a graça do Senhor, que é o único caminho para a nossa salvação, conforme Paulo diz em Efésios 2, versículos 8 e 9. Quando reconhecemos o problema do pecado que nos separa de Deus, percebemos que temos muito em comum com o ladrão que confessou sua fé em Jesus. Mas há diferenças importantes entre nós e o ladrão na cruz. É importante observar essas diferenças para evitar o erro comum de procurar a salvação em exatamente os mesmos termos que observamos no caso desse ladrão. Os mesmos princípios básicos, a salvação pela fé mediante a graça, são válidos para todos. Mas seria errado procurar ser salvo exatamente como ele foi. Vamos pensar em algumas diferenças importantes. Primeiro, nós não estamos morrendo numa cruz. Pessoas que falam de serem salvas da mesma maneira nunca querem repetir toda a experiência do ladrão, porque ele foi crucificado. Segundo, Jesus não está fisicamente presente conosco. Durante seu tempo aqui na Terra, Jesus perdoou os pecados de várias pessoas por simples declarações. Ao paralítico em Cafarnaum, ele disse, filho, os teus pecados estão perdoados. Quando uma mulher pecadora ungiu os pés de Jesus na casa de um fariseu, ele viu seu amor e disse, perdoados são os teus pecados. Esses casos servem para provar o poder divino de Jesus, como ele mesmo explicou. Em Mateus 9, versículo 6, ele disse, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Mas ninguém nos leva numa maca para a casa onde Jesus está fisicamente presente. E não chegamos a tocar nos pés dele. Ele agiu assim durante seu tempo aqui na terra,
deixando os homens verem de primeira mão sua misericórdia e seu poder. Terceira diferença, nós vivemos depois da morte de Jesus. Talvez a mais importante das diferenças entre nós e aquele ladrão na cruz é o fato de estarmos em lados opostos da cruz. O ladrão procurou e recebeu a salvação antes da morte de Jesus. Nós procuramos a salvação depois da morte dele. Este fato faz uma diferença crítica. Um testamento entra em vigor após a morte do testador, diz Hebreus capítulo 9, versículos 16 e 17. O testamento de Jesus tomou efeito depois da sua morte. No Novo Testamento que Jesus nos deu por meio dos apóstolos, ele não exige um contato físico com ele, nem a morte na cruz. Ele revelou seus termos para a nossa salvação quando falou da necessidade da fé, da confissão, do arrependimento, do batismo e da obediência ao Evangelho. O ladrão não precisou ser batizado e nós não precisamos morrer numa cruz. Mas para entrar e permanecer no reino de Cristo, precisamos demonstrar a mesma fé submissa e obediente. Pergunta 671. Antes de ser executado, Estevão foi julgado por quem? Alternativas: A. O Sinédrio. B. O imperador Nero. C. O rei Herodes Agripa I. Ou D. O tribunal romano em Cesareia. A resposta certa? Alternativa A. O Sinédrio. Estevão foi levado ao Sinédrio, a Assembleia de Líderes dos Judeus em Jerusalém, onde fez sua defesa antes de ser apedrejado. Atos capítulo 6, do versículo 12 ao fim do capítulo 7, conta toda a história do julgamento e execução de Estevão. Pergunta 672. Qual foi o outro nome, o nome hebraico, de Esther? Alternativas: A. Heloísa. B. Miriam. C. Adassa. Ou D. Maria. Darei a resposta no final do próximo episódio. Que bom que nós não precisamos fazer tudo o que o ladrão fez para receber a salvação. Nós podemos nos arrepender pela fé em Cristo, confessar a nossa fé, receber o perdão dos pecados pelo batismo e, assim, andar em comunhão com Deus. Vamos respeitar o que Jesus revelou no Novo Testamento para nossa salvação. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.